Amigos ouvintes da Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Aliás, gostaríamos de sempre solicitar a todos os nossos amigos ouvintes que divulguem o site da Rádio Fraternidade, para que mais criaturas possam estar sintonizando esta emissora na internet. www.radiofraternidade.com.br. Rádio Fraternidade é a emissora do bem na internet. Recordam-se que no programa passado finalizamos o programa onde o Espírito Chakres, numa dissertação divina e maravilhosa, nos explicava o que pode acontecer com o espírito após o desenlace. Falava ele das almas nobres, daqueles que souberam sintonizar-se com a vontade divina, com Deus, o seu Criador. Aquele que efetivamente, por méritos e por trabalho, ou pelo mérito do trabalho, conseguiu tornar-se à imagem e semelhança de Deus, que entra em vibrações uníssonas com Deus e começam já após o desencarno, porque nunca pararam de o trabalhar em favor da humanidade. Ajudam na constituição de novos mundos para serem habitados. Ajudam os espíritos ainda desorientados no plano espiritual, através do seu amor e pelo amor realizam com Deus. E continua Chaves nos dizendo ainda, nos esclarecendo: o amor absorve esta criatura, impregna das suas divinas vibrações, tornando-a radiosa de uma aventura imortal, ainda que se encontre envolvida em circunstâncias críticas, mesmo dolorosas, como foi a do nosso divino Mestre Jesus, entre as peripécias da sua paixão na terra. Mas os homens somente compreenderão com justeza tais sutilezas das faculdades da alma eleita no dia em que, igualmente também eles, que são almas encarnadas, souberem amar com aquele amor divino de que Jesus foi o esplendente modelo. As almas normais, como as medíocres, em marcha evolutiva, possuem da mesma forma faculdades que lhes fornecem poderes, sempre relativos, no entanto, compatível ao grau de evolução que atingiram. Assim também, as inferiores e criminosas, que dos seus poderes mentais se utilizam para a própria consciência nublarem com os efeitos da delinquência. É certo, portanto, que todos os homens ou todas as almas possuem em estado latente e relativo os esplendores de que, em grau supremo, a divindade criadora possui, cumprindo a elas por isso mesmo se esforçarem pelo progresso próprio, evoluírem, tocarem de glórias até refletirem em si mesmas a semelhança do Ser Todo-Poderoso que lhes forneceu a vida. Daí os complexos das humanidades, suas lutas, suas ânsias pelo ideal, seus desfalecimentos e vigores em busca de um bem que se dilata sempre mais à proporção que se elevam através dos progressos realizados. Seu trabalho, perpétuo para colher os triunfos imortais, cujos germens estagiam dentro do seu próprio ser, partículas que são todas do Supremo Ser Divino, e possuindo todos nós os mesmos princípios, as mesmas capacidades, somos suscetíveis de realizar os mesmos feitos, sejam psíquicos,
no mundo espiritual ou físicos, nos globos materiais, dependendo a boa ou má qualidade destes feitos, sua grandeza, sua eficácia e perfeição, somente do progresso já realizado pelo nosso espírito. Por isso, as incessantes advertências dos mestres espirituais no sentido de que as criaturas procurem conhecer a si mesmas, vejam o valor que encerram as energias e virtudes latentes e que são por natureza dotadas, a glória que carregam em si, reeducando-se sob os raios do sol da verdade e do amor, a fim de não mais, a fim de mais facilmente atingirem a finalidade no estado celeste, que não está mais aqui nem além, mas exatamente nas intensidades das faculdades vibratórias de cada ser, de cada universo pessoal, pois será bom recordar que um espírito é um pequeno, porém sublime universo. Assim, uma entidade espiritual presa às condições do nosso Luiz de Narbonne poderá obter o seu paraíso relativo e nele permanecer o tempo que desejar, valendo-se apenas da faculdade de recordar o pretérito, se esse pretérito lhe foi propício ou caro. Tal fenômeno da mente desencarnada, vibrado pela vontade em sentido tenaz e positivo, trará visões, impressões, sensações e emoções tão reais como reais foram os fatos que a provocaram no passado. Unicamente não trazendo soluções de continuidade, repetindo sempre as mesmas cenas, já vividas e sentidas, e acabam fatigando a mente que as recordam e entediando as aspirações gerais da própria alma, levando-a a desinteressar-se da manutenção do fenômeno. Este fenômeno que talvez seja o elo das recordações que a este produz. O mesmo fenômeno realiza o homem encarnado ao recordar algo do próprio passado. Apenas aqui, para os seres encarnados, a recordação não será objetivada. Não tratará de um reflexo imaginativo cujas visões não chegarão a transbordar das comportas do pensamento, corporificadas qual a realidade devido aos entraves oferecidos pela matéria, enquanto que o desencarnado conseguirá fazê-lo, bastando uma ação forte da vontade, uma emoção fecunda, um transporte que lhe reacenda chamos de atos significativos de sua vida, que já tem depositados nos refolhos do ser. No caso de reeducação de entidades endurecidas no mal, no ostracismo, na ignorância, é usual, nos métodos educativos do mundo invisível, levar o paciente a rever o próprio passado em recordações, retrospectos mentais ou regressão de memória, impostos por processos magnéticos, o que obrigará o mesmo paciente a se examinar e rever minuciosamente como se a teve numa ou em várias existências e até no próprio espaço, pois poderá haver casos em que a individualidade interessada, cuja consciência se sobrecarrega de delitos, recalcitre ante a necessidade de reexaminar os próprios atos passados, os quais a envergonhariam e confundiriam sobremodo. Obrigam-no então ao melindroso estudo de si mesma,
Isso feito pelos seus educadores espirituais para fins úteis e sempre generosos para com ela própria. Além do mais, muitos criminosos desencarnados, cujas mentes se encontrem como que traumatizada pelos remorsos em condições vibratórias incontroláveis, desesperadora, não se podem apartar das recordações dos crimes e erros cometidos. Eles reveem tudo quanto de mal praticaram. Reveem suas vítimas, as cenas dos crimes que se desenrolam à sua frente, qual macabro retrospecto, interferindo de forma dolorosa para que eles possam vigorosamente, tal como se as suas mentes fossem um grande livro, onde páginas e páginas se voltassem no serviço angustioso das mais chocantes e incomodativas observações. Visões idênticas aos atos praticados se sobrepõem em suas alucinações. Então, verdadeiros dramas, cenas trágicas e dilacerantes movimentam-se em torno deles, corporificadas pela ação vigorosa do pensamento despertado. E desesperados, sofredores, vivem mergulhados num estado mental infernal, do qual nada sobre o mundo objetivo terreno poderá apresentar aproximada ideia. E até nas reuniões práticas de espiritismo, por exemplo, onde o sagrado intercâmbio entre homens e espíritos se processa, tais fenômenos costumam verificar-se, visto que os instrutores espirituais que educam os homens nas operosidades da terceira revelação, desde muito lhes ensinaram o processo magnificente do exame retrospectivo do próprio eu, na pessoa das entidades comunicantes rebeldes, a fim de fazê-las meditar ao choque, sempre penoso, das recordações visíveis do passado. O que Charles diz agora já foi vivido por muitos médiuns que praticam a caridade de permitir a comunicação dos mortos-vivos, dos espíritos desencarnados, para que eles façam uma catarse. Esse fenômeno é bastante conhecido e bastante exercitado nas reuniões mediúnicas sérias e bem orientadas. Mas continua Charles. No além-túmulo, frequentemente, os servos do bem esbarram com entidades desencarnadas atidas às lembranças e saudades da sua passada vida terrestre, por vezes no próprio local em que transcorreram seus dias e onde se desenrolam, ou onde se desenrolaram os acontecimentos mais gratos, ou ainda presos à ambientação por elas mesmas formada, à força de recordar e pensar, idêntica às que preferiram quando encarnadas, fruindo as mesmas delícias já fruídas, prisioneiras de uma rotina que não podendo ser alterada, porquanto são os reflexos de uma realidade fotografada nas faculdades apropriadas da alma, tendem a tensá-las e impeli-las a aquisições mais concordes com a intensidade das aspirações que lhe tumultuam no ser impregnado de forças divinas. Assim acontecendo, tratar-se-á antes de um defeito, um traço de inferioridade da individualidade espiritual, que se detém debatendo-se na sombra do pretérito. Todavia, a faculdade é preciosa e destinada a tantos labores para o andamento do porvir. Mas, como exemplo, será melhor missão do que a exposição simplesmente teórica. Vejamos então o fenômeno em apreço realizado pelas forças mentais pouco evolvidas
de nossa personagem Luiz de Narbonne. Acrescentaremos ainda que semelhantes operações mentais, sendo rigorosamente educadas e contornadas pela vontade soberana das almas evolvidas e eleitas, estas só se recordam e zeiam o que desejarem, mas terão espontâneas e irreprimíveis nas entidades vulgares e inferiores, dado que nessas as forças mentais se encontram ainda deseducadas. O que acontece, portanto, com Luigi Narbonne é exatamente isto que nós estamos vendo. Espírito mediano, não de maldade absoluta, mas ainda envolvido por pensamentos negativos. Ele tem o seu mundo espiritual revolvido por tudo aquilo, ou anexado, envolvido por aquilo que lhe dava mais prazer. Como diz Charles, uma explicação magnificente. Acontece no espírito após o desenlace, após a morte, exatamente aquilo que é do seu feitio ou do seu mérito. Se alma boa, se alma que generosamente trabalhou em favor da justiça, sentirá-se na glória com a consciência tranquila. Entretanto, se este espírito recém-desencarnado ainda operava nos processos defeituosos de sua própria índole, ele sentirá tudo isso após o desencarne. Por isso dizia Jesus de forma magistral: a cada um segundo as suas obras. E é exatamente o que acontece conosco. Lembrando ainda dos ensinamentos de Jesus, a sua determinativa. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Colheremos, amigos ouvintes, tudo aquilo que realmente colocarmos na vida, quer após o defesso do corpo e a ascensão do espírito para o plano espiritual, ou quer durante a romagem terrena. Sofreremos os efeitos de nossas ações, de nossos atos. Por isso, Charles dá essa explicação extraordinária mostrando o que acontece com a alma já voltada para o bem e com a alma ainda ofuscada pelas areias do mundo. Encontra a paz, a glória e a possibilidade de continuar trabalhando, pois que fomos criados para o trabalho. E a criatura só se sente feliz, planificada, plena de si mesma, se estiver trabalhando em prol da criação divina e da implantação do reino de Jesus entre as criaturas. O trabalho, quer ele pessoal, profissional, quer ele voluntário, e especialmente o voluntário no campo da caridade, leva a criatura ao conhecimento de si mesma e à plenitude de si, e começa então verdadeiramente a saber o que é felicidade. Felicidade, meus irmãos, é doar-se. Felicidade é dar-se em prol do engrandecimento dos nossos irmãos. Felicidade é estar sempre ao lado de Jesus, ajudando, amparando, especialmente aquele mais próximo, ou próximo mais próximo, que estão hoje na posição de nossos familiares, de nossos amigos mais íntimos, especialmente os nossos familiares a quem devemos tanto, aqueles que concordaram em renascer conosco no lar terreno, para nos ajudar a crescer, para, melhor dizendo, nos ajudarmos mutuamente no crescimento rumo à luz de Deus. Lembremos disso. Quando fomos criados, Deus utilizou 2 princípios básicos de sua eterna bondade: a luz e o amor. E é exatamente através da sua luz e do seu amor
é que nós vamos novamente reencontrá-lo. Mas nós precisamos expressar isto aqui enquanto na romagem terrena, tornar-nos dignos da filiação divina. Todos somos filhos de Deus. Poucos, entretanto, somos dignos desta filiação. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. No próximo programa, encerraremos o capítulo 3º da terceira parte do livro Nas Oragens do Pecado. Muito bom.